Olá, tudo bom? Hoje no nosso quadro Papo de Mestre, vamos trazer para vocês a história de uma caiçara. O nome dela é Maria Angélica. Maria Angélica é jornalista, escritora e se dedica há muitos anos para registrar a memória do caiçara em livros, em folders, em memoriais. Quando falo em Maria Angélica, eu fecho meus olhos, eu sempre vejo essa imagem. Uma baixinha, de óculos, sempre com um livro na mão, falando muito alto. Toda vez que eu a encontro, eu sempre saio com uma história nova para contar. Maria Angélica, em sua casa, tem um acervo gigantesco só de livro caiçara. Então, se um dia você precisar saber quem são os autores caiçara e quais são seus livros, não adianta procurar no Google não. Vai lá e fale com Maria Angélica, que rapidamente você vai saber. Então, sem muito delonga, Maria Angélica, vem de cá! Contar essa história pro povo que eu sei que eles vão adorar. Meu nome é Maria Angélica e eu sou jornalista há mais de 30 anos. E a minha história com jornalismo é uma história muito bonita, porque na época que eu nasci, eu sou natural daqui de São Sebastião, as crianças eram batizadas no dia 20 de janeiro, no dia da festa do padroeiro. O bispo vinha de Santos para fazer a missa e chegava aqui e batizava as crianças que tinham nascido naquele ano. Porque a população da cidade era pequena, eram poucas crianças que nasciam durante o ano. Então, eu morava ali ao lado da igreja e meu pai falava: esse ano nós vamos batizar a Maria, é o Otoniel que vai batizar a Maria. Só que esse meu tio Otoniel, ele trabalhava embarcado num barco de pesca e chegava o 20 de janeiro ele estava em alto mar, não estava em terra, não vinha para a festa. E o tempo foi passando. Eu já devia estar com uns 4 ou 5 anos, aí meu pai falou assim: este ano, mesmo que o Otoniel não venha, nós vamos batizar a Maria, porque ela já sabe que as outras crianças são batizadas e ela não. Então ele combinou com a minha mãe e com a minha avó seria minha madrinha, que se meu tio Otoniel não viesse, eu ia ser batizada do mesmo jeito. Quando chegou no dia da festa, ele conheceu um jornalista da Tribuna que tinha vindo cobrir a festa. Ele chamou esse jornalista para a casa do meu avô, da minha avó, que era ali do lado da igreja, porque ele estava sentado na praça escrevendo sobre a festa e meu pai falou: não, o senhor não vai ficar aqui na praça, vem para minha casa, vem aqui para a casa dos meus pais. E ele foi para a casa da minha avó Totó. Quando chegou na hora da festa, meu pai falou: mãe, quem vai ser o padrinho? Aí a minha avó virou e falou: convida o jornalista. Meu pai foi lá, falou com o seu Carlos Baltazar Lopes se ele queria ser meu padrinho. Ele: nossa, vai ser uma honra ser padrinho dela. E assim entrou um jornalista na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. E aí começou a acontecer uma coisa comigo muito maravilhosa, que só acontecia comigo. Alguém batia lá na porta na casa da minha avó e falava: Beatriz, filhinho, chegou carta para Maria Angélica. Eu tinha 7, 8, 9 anos e o correio vinha trazer cartas para mim. Meu padrinho me escrevia. Eu tenho ainda 2 cartas dessa guardada. Então, a minha mãe falava assim: Maria, olha, hoje nós vamos responder a carta do seu padrinho. Então eu acho que esse estímulo de escrever, de receber carta, eu tive através do meu padrinho, porque ele escrevia muitas cartas para mim. Então foi uma lembrança da minha infância muito importante. Depois eu perdi o contato com ele, nunca mais o vi.
Ele, não sei se a minha mãe e meu pai chegou na casa deles em Santos, da esposa dele e dos filhos. Foi uma pessoa que foi um personagem da minha infância. Um jornalista foi um personagem da minha infância. Depois eu tinha aqui em São Sebastião seu Alvinho, que era correspondente de jornal. E, gente, a Priscila Siqueira, né? A Priscila Siqueira é uma inspiração para todos os jornalistas do Litoral Norte. Então, a Priscila Siqueira chegou aqui em 1962. Eu cresci vendo a Priscila Siqueira, sabendo que ela era jornalista, conhecendo o trabalho dela. Então, eu acho que essa parte do jornalismo eu tive uma influência muito boa e desde a minha infância, por causa das pessoas que me rodeavam e faziam esse trabalho. Eu comecei a escrever para jornal jovem ainda, com 17, 18 anos. Eu escrevia para o jornal Litoral Norte, que era de Caraguatatuba, de um jornalista chamado Hugo Apuléu. O jornal chamava-se O Litoral Norte. Então ele pedia para escrever coisas sobre São Sebastião e eu mandava notícias sobre feiras, sobre festas, porque naquele tempo eu já trabalhava na prefeitura, então eu mandava reportagens para ele sobre São Sebastião. Depois eu mudei para São José, acabei conhecendo o pessoal de jornalismo lá em São José, o pessoal do Vale Paraibano. Fui trabalhar dentro da Embraer, tinha um jornal da Embraer, cheguei a acompanhar como que aquilo era feito. Conheço até hoje meus amigos que eram cartunistas nesse jornal da Embraer, que era um trabalho muito legal que era feito lá. E quando eu voltei para São Sebastião, eu morei 8 anos em São José dos Campos e quando eu voltei para São Sebastião eu montei o meu jornal. Trabalhei 10 anos com o meu jornal. Depois eu fiz o jornal da Petrobras daqui de São Sebastião durante 2 anos. Então eu tive na carreira de jornalista uma experiência diferenciada, porque o trabalho de jornalista, só levar a reportagem e a foto da reportagem que você está fazendo, é completamente diferente do trabalho do dono de um jornal. E quando você tem um jornal, você tem que andar atrás das propagandas, diagramar o jornal, levar o jornal para rodar, é uma outra responsabilidade. Como também é diferente a responsabilidade de fazer um jornal para minha empresa. Porque num jornal de empresa, você não precisa sair atrás das propagandas. O jornal de empresa não tem o local das propagandas. Uma das coisas mais cansativas que eu acho no trabalho de jornal é justamente o contato com os patrocinadores. Porque é uma coisa desgastante, né? Às vezes eu tive patrocinadores que fechavam comigo toda vez, falavam, você pode pôr a minha propaganda toda vez que você for fazer o jornal. Agora, a maioria dos comerciantes faz um mês, no outro mês ele não faz, então é uma coisa que varia e você precisa ficar correndo atrás disso, isso é desgastante. Quando eu estava fazendo o meu jornal, eu tinha que fazer inclusive o logo de algumas empresas, que elas não tinham logo. A foto tinha que ser revelada naquele tempo, a gente revelava a foto para poder diagramar no jornal. Então é um tipo de trabalho que hoje em dia não existe mais. Mas são experiências diferentes, a de um jornalista e a de um dono de jornal. Então eu acho que eu tive variadas experiências como jornalista. E tem uma coisa que a função do jornalista exige, que é a coisa que mais me fascina, que é organizar os documentos. Eu tenho ainda organizado todas as reportagens que eu fiz, todos os jornais que eu fiz, muitas fotos que eu usei em jornal, e eu já fiz isso em muitos lugares.
Eu já organizei as reportagens e documentos da AMES, quando eu era voluntária lá, que eu durante 8 anos fui diretora de patrimônio da AMES. Eu devo acabar ainda agora com a pandemia de organizar os documentos do MOPRES, que eu já comecei a organizar, não acabei ainda. Eu estou organizando as fotografias da Congregação do Bom Pastor, da Irmã Geralda. E eu organizei durante muitos anos, quase 30 anos, coloquei em ordem, organizei as fotos do memorial do Tebar Praia Clube. Porque eu acompanho o clube da Petrobras daqui desde que foi fundado. E eu comecei a organizar aquelas fotos, tive ajuda de algumas pessoas, mas o grosso mesmo, durante quase 30 anos, acabou ficando na minha mão. E no começo deste ano de 2020, eu tive o prazer de entregar esse trabalho pronto. Este é o Memorial do Tebar Praia Clube. Eu acho que esse memorial foi um sonho de muita gente. Quem realizou esse sonho foi o Nelsino. E quando ele projetou como que seria essa sala, nós já imaginamos com essa bancada, porque a gente sabia desse material, fotografia, reportagem que a gente ia querer colocar aqui. Então hoje são 25 pastas com os mais variados assuntos, deu mais de 4.000 fotos, ficaram organizadas em pasta, conta uma história, o material que está aqui organizado nessas pastas. Eu entreguei esse trabalho pronto no começo do ano para o Luiz Ernesto, que é o atual presidente do clube. E ele me fala que às vezes ele senta aqui e fica vendo as pastas e adora, porque a gente entende o que aconteceu, né? Então a fotografia, ela conta uma história, mas se ela não está organizada, ninguém tem vontade de ver. E quando ela está assim, separada por assunto, por ano, tudo certinha, é muito legal. Sabe que no começo deste ano, esteve aqui no clube um senhor chamado Álvaro Arroio. Ele é diretor cultural do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto. Ele veio aqui no Tebar e chegou aqui na frente do vidro do memorial e ficou parado aqui na frente. Aí a Beth Santos, que é uma menina do clube que me ajuda também aqui no memorial, chegou para ele e falou: por favor, o senhor está interessado no memorial? O senhor quer localizar alguma fotografia? Ele falou: não, eu estou apaixonado de ver que vocês conseguiram organizar uma coisa aqui que eu ainda não consegui fazer no meu clube. E agora eles estão se organizando para montar um memorial lá no clube em São José do Rio Preto. Então eu falo, só de ver isso pronto, para mim já é um prazer. Porque todo mundo que tinha um troféu em casa, de algum campeonato, de alguma disputa que eles fizeram pelo Tebar, acabou trazendo para o memorial o troféu que tinha em casa, e por isso que acaba sendo esse acervo tão lindo, né? Tão variado, né? Com troféus tão diferentes um do outro. E eu acho que isso daqui é uma coisa que está ficando para o futuro. Me orgulho muito de ter deixado esse trabalho pronto e acho que as gerações que forem vindo vão ter prazer de ver isso organizado e bonito do jeito que está. A única coisa que eu acho mais importante é que todo mundo que viveu em São Sebastião algum dia veio no Tebar, ou participar com algum esporte, ou assistir algum show, participar de algum baile. Então as pessoas de São Sebastião estão nessas pastas. Às vezes o avô, o filho e o neto, a família inteira, como é o meu caso. No meu caso eu tenho foto minha, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha mãe, da minha irmã. Então isso é um prazer, é um material vivo, não é uma coisa que está morta, entendeu? É uma história viva. Olha, muitos desfiles, né, da época que o clube começou, porque era um tempo que a gente fazia muito desfile de misses, meninas desfilando de biquíni, desfile das 10 mais,
Eu, por exemplo, não gostava de desfilar de biquíni, então era um desfile chamado As 10 Mais. A gente vestia roupa de gala, roupa de noite, roupa esporte. Então, o prazer de ver uma foto que não é da gente, porque a gente tem em casa fotos da família, e aqui não é uma foto da família, aqui é uma outra foto. Por isso que eu não tirei as minhas fotos e as fotos dos meus filhos deste arquivo, porque isso não é uma coisa que me pertence, é uma coisa que pertence ao clube. Isso é um patrimônio cultural do Tebar. E as fotos das pessoas que elas tiverem em casa, que são daqui do Tebar, eu peço que você traga, porque a gente vai colocar aqui e ela vai fazer parte de uma coisa maior. Então, antigamente a prefeitura não tinha dinheiro para a cultura, era pouca coisa que era feita pela prefeitura. E o clube não, o clube, como ele era mantido pelo funcionário da Petrobras, que sempre foi um cara que era bem remunerado, então o clube tinha dinheiro para fazer shows, trazer peça de teatro. A minha geração, o primeiro contato que a gente teve com a cultura foi aqui dentro do clube, porque aqui que a gente assistiu peça de teatro boas, com Lima Duarte, com esses caras da televisão, eles vinham aqui, shows de Jair Rodrigues, desse pessoal que era Jaciguara, pessoas que estavam no auge da fama vinham cantar aqui no clube e participar das atividades do clube. Então, foi uma época que o Tebar tinha muito dinheiro e a prefeitura não tinha dinheiro para investir na cultura. Mas acabou sendo um privilégio para nós que éramos de São Sebastião ter esse espaço que foi... Esse espaço, na verdade, fazia parte da área da Petrobras e ele foi disponibilizado pelo general Rego Monteiro, que foi o engenheiro que veio construir o terminal. Ele disponibilizou esse espaço para ser o clube da Petrobras. Hoje em dia é independente, não faz mais parte da área da Petrobras. Mas é uma área valorizadíssima, um lugar maravilhoso. Eu amo esse clube. Eu todo dia venho no clube, eu só não estou vindo agora com a quarentena, mas eu venho quase que diariamente no clube. A gente vem na piscina, vem conversar, vem na lanchonete. Eu sempre estou aqui no clube. O clube, sem dúvida, é uma extensão da nossa casa. Eu sei o valor desse clube na vida de São Sebastião. Eu acho importantíssimo e só pôde ter um clube com essa qualidade, com esse nível, por causa da Petrobras, por causa de ser dos funcionários da Petrobras, isso eu tenho certeza. Olha, a cidade era muito pequena, né? Porque o edital falando que ia ser construído da Petrobras em São Sebastião é de 1961. Então, em 68, 67, 68, que começou a movimentação de petróleo e a cidade tinha uma população muito pequena, eram poucas pessoas, né? E eu acho que o importante é que essa transição tem uma importância política na vida de São Sebastião, porque quando a Petrobras chegou, a cidade virou zona de segurança nacional. E isso influenciou tudo, influenciou a política, influenciou a vida das pessoas. Para a gente ter memoriais em São Sebastião, porque a nossa cidade é de 1636, é muito antiga. Nós temos que ter memoriais contando as histórias, porque é uma história muito longa. Quando as pessoas querem entender como que é esse município, é uma história muito comprida e precisa ter memorial para a gente ir se informando através do tempo. E eu acho importante que tenha esse tipo de coisa nos lugares para quem for chegando poder conhecer a história. Porque quando não tem uma organização, as coisas ficam perdidas. E quando está tudo bagunçado, ninguém tem vontade de pegar para ver. Quando a coisa se organiza, dá gosto a gente ver, né? Então eu fiz o Memorial do Tebar. Este ano também, antes de todo mundo ficar de quarentena por causa da pandemia, eu consegui organizar um memorial naquele prédio de Câmara e Cadeia que nós temos aqui em São Sebastião, que é um prédio histórico,
hoje em dia é sede do Batalhão da Polícia Militar. É um prédio que foi cadeia durante muito tempo e que tem um valor histórico para São Sebastião muito importante. Eu conheci no ano passado o comandante Eduardo Gonzalez, que estava comandando o batalhão, e ele me convidou para ajudar a arrumar o memorial do prédio. E eu tive o prazer de, antes da pandemia, ter conseguido organizar a sala do memorial do prédio de Câmara e Cadeia. É um outro espaço também que São Sebastião ganhou para ter material guardado, fotos, reportagens. Eu fiz uma pasta com as histórias que eu conhecia daquele prédio, disponibilizei para o lugar livros da região para que as pessoas que visitem conheçam alguns livros que foram editados de escritores da região. Ficou um lugar muito charmoso e eu acho muito importante ter isso, não só pelas pessoas que visitam o prédio, porque o comandante resolveu fazer esse espaço, porque vai muita escola, estudante, turista visitar esse prédio. Mas eu acho importante que tenha um lugar como aquele aqui, porque vem muito policial. Na época de férias, a cidade recebe muitos policiais que vêm fazer serviço aqui. Eles costumam chamar de Operação Verão. Vem um monte de policial de fora prestar serviço aqui no litoral. E eu falo, olha que legal, né? A pessoa que não é daqui ter à mão um local onde ele pode conhecer melhor a história da cidade. Então, foi outro trabalho que eu gostei muito de fazer. Tá pronto, é mais um trabalho que tá pronto. Eu tô feliz de saber que aquilo ficou organizado. Eu acho que ainda não teve uma inauguração, nós não fizemos uma inauguração, ainda vai ter. Agora já é outro comandante, quem vai inaugurar já é outro comandante. Mas é uma coisa que me deu muito prazer de fazer. E além desse memorial, eu tenho um outro memorial que eu ainda tenho sonho de fazer, que é o memorial com os documentos do Mansueto Pierotti. Seu Mansueto foi prefeito nomeado aqui na década de 70, no começo da década de 70, quando a cidade, ele chegou na verdade em 69, quando a cidade acabava de virar zona de segurança nacional. Então, foi a transição para a época que a gente não tinha, a gente não votava para prefeito, o nosso prefeito era nomeado. E o Mansueto tem um acervo maravilhoso de fotos e documentos que eu vivo cobrando do filho dele, o Geraldo, para que eles façam um espaço. Eles têm aqui em São Sebastião um shopping chamado Mansueto Pierotti e eu gostaria que uma das salas ficasse disponível para um memorial do Mansueto Pierotti. Pela importância histórica do momento que ele foi prefeito, mas mais do que tudo, pelas fotos do seu Mansueto. Porque as fotos que a gente tem da prefeitura, da época do seu Mansueto, são fotos que dispensam legenda. Elas falam por si como que era a situação de São Sebastião naquele momento. E eu tenho muitos jornalistas, muitos professores de história, muito estudante fazendo TCC, que fica procurando informações sobre essa época, que foi a época da ditadura, né? Da ditadura militar. E a gente tem muito pouca coisa, muito pouco documento. Dentro da Petrobras nós tínhamos fotos, reportagens, mas depois que a Petrobras virou Transpetro, eu acho que esses documentos foram para o Rio de Janeiro. Então não tem um lugar onde a pessoa possa pesquisar mesmo sobre essa época que seja tão preciso como o arquivo do Mansueto Pierotti. Olha, obrigado por vocês gravarem essa entrevista comigo. Eu estou à disposição para todo mundo que queira gravar alguma coisa sobre o meu trabalho. Me orgulho muito do trabalho que eu fiz e tenho um orgulho ainda maior de jovens como vocês que estão registrando isso, porque
é importante que isso fique adiante. Eu gosto que isso fique adiante. Eu, esse ano, estou fazendo o livro dos 25 anos do encontro de escritores que eu faço aqui no Litoral Norte. Em 2019, o encontro fez 25 anos e eu estou fazendo o livro dos 25 anos, que também é outra coisa que eu adoro fazer, que foi o contato que eu tive com todos os escritores, jornalistas, professores. Então é um tipo de coisa que me dá prazer. Eu estou aposentada, mas esse tipo de serviço é uma coisa que eu faço com prazer. Eu ainda escrevo quase que semanalmente para um portal de notícias de Ubatuba chamado Ubaweb. Então eu acho que o escritor tem isso, a gente está sempre com um olhar no que está acontecendo, a gente nunca se acomoda. E isso é muito importante, a gente não pode se acomodar, porque se a gente se acomoda, a história para. Um beijo e obrigado.